Sempre me considerei uma pessoa prática, talvez até demais. Então, quando mulheres da minha idade gastavam dinheiro com viagens e hobbies, eu guardava cada centavo numa conta bancária para os momentos difíceis, como minha mãe costumava dizer. Mas a verdade é que eu não estava economizando para mim. Esta manhã, acordei na minha casinha na Avenida Vincent, onde moro há 32 anos. O piso rangente, a torneira pingando no banheiro, a rachadura no teto do quarto que parece um mapa da Califórnia, tudo isso se tornou tão familiar que parei de notar essas imperfeições anos atrás. Mas hoje, observei-as com especial atenção. O último dia. Amanhã, esta casa será de um jovem casal com um filho pequeno. Eles ofereceram um bom preço, muito bom, na verdade. Pamela Fitch, você finalmente conseguiu, eu disse para o meu reflexo no espelho do banheiro, prendendo meu cabelo grisalho em um coque impecável. Aos 68 anos, decidi fazer o que sonhei a vida toda. Minha casinha foi vendida, e uma nova, uma mansão luxuosa no bairro nobre de Culver City, está me esperando. Esperando só por mim? Suspirei, lembrando-me de Alan, meu marido. Ele morreu de ataque cardíaco há 20 anos, deixando-me sozinha com Rovan, de 23 anos. Alan trabalhava como encarregado de obras, e eu trabalhava como contadora na mesma construtora. Nunca fomos ricos, mas tínhamos o suficiente. Quando Alan morreu, Rovan e eu tivemos que apertar o cinto. O menino tinha acabado de entrar na pós-graduação, e eu queria que ele tivesse a educação com que sonhava. Lembro-me daquelas noites sentada à mesa da cozinha, contando contas, empilhando-as com o urgente, pode esperar e adiar. Recusei roupas novas, filmes com minhas amigas, viagens para a casa da minha irmã no Oregon, abrindo mão de tudo para que Rovan pudesse se formar sem me preocupar com dinheiro. Eu achava que estava fazendo a coisa certa. Meu filho é minha extensão, meu orgulho, meu sentido de vida. Era o que todas as minhas amigas diziam. Era o que a revista feminina dizia. Era o que a sociedade dizia. Não há nada mais nobre do que se sacrificar pelos seus filhos. Mas agora, olhando para o meu reflexo, eu via rugas de noite sem dormir, olhos desbotados que não brilhavam de entusiasmo há muito tempo. Em algum lugar ao longo do caminho, eu havia me perdido. A culpa é sua, eu disse para o retrato de Alan em cima da comoda. Você foi embora cedo demais. Mas era mentira. Eu não podia culpar meu falecido marido. Ele não teria aprovado a maneira como criei Rovan depois da morte dele. Você o deixou fazer demais, Pam, Alan costumava dizer quando estava vivo. Um menino deve entender o valor do dinheiro e do trabalho. Mas depois que ele morreu, eu me permiti demais, talvez por culpa ou por medo de perder o único ente querido que me restava. Paguei suas contas de bar, suas viagens com amigos, até a entrada da casa dele quando ele se casou com Dileia. Abri a velha caixa de joias onde guardava fotos. Lá está Rovan com sua beca de formatura de mestrado. Ele está sorrindo, e eu estou ao lado dele, orgulhosa e feliz. Lembro-me de pensar naquele dia que todos os sacrifícios não foram em vão. Meu filho será um homem de sucesso. Ele terá uma boa carreira. Ele será feliz. E ele se tornou bem-sucedido, analista de dados para uma grande empresa de tecnologia, uma casa bonita, 2 filhos adolescentes, Nena e Kevin, e uma esposa que ficava em casa. Tudo parecia perfeito por fora, mas algo deu errado. Não consegui precisar o momento exato em que aconteceu. Talvez quando lhe dei $5.000 de presente de aniversário, e ele simplesmente me agradeceu casualmente e imediatamente começou a falar sobre o carro novo que queria comprar. Ou quando se esqueceu de me ligar no meu aniversário, 3 anos atrás, ou quando parou de trazer os netos porque eles tinham muitas atividades, embora eu tivesse visto seus passeios a parques e à praia nas redes sociais. Coloquei as fotos de volta na caixa. Era hora de terminar de arrumar as malas. O toque do telefone interrompeu meus pensamentos. Azel, oi, respondi ao ver o nome da minha amiga na tela. Então, você está pronta para a grande mudança? A voz de Azel soava animada. Ainda não consigo acreditar que você decidiu. Eu mesma não acredito, sorri, sentando-me no sofá entre as caixas. Sabe, quase liguei para o corretor hoje de manhã para cancelar o negócio. Experimente. Eu vou pessoalmente puxar seu cabelo, Pamela Fitch. Azel era sempre direta. Talvez seja por isso que somos amigas há 40 anos.
Você merece esta casa. Você trabalhou a vida toda para economizar, negando tudo a si mesma. Agora é a sua vez. Eu sei, suspirei. Parece tão egoísta. Azel bufou. Egoísta? Pamela, você tem 68 anos. Se não for agora, quando? Quando tiver 90 e não conseguir subir as escadas. Você merece aquela maldita mansão, a piscina, o jardim e todo o resto. Sorri. Azel sabia como descontrair. Ela era o completo oposto de mim, brilhante, impulsiva, sem medo de falar o que pensava. Ela já havia se casado 2 vezes, agora estava namorando um homem 10 anos mais novo e vivia a vida como se cada dia pudesse ser o último. O que Rovan acha de você se mudar? Perguntou ela após uma pausa. Parei de falar. Lá estava a pergunta que eu vinha evitando. Eu ainda não tinha contado a ele. O quê? Pamela, você vai se mudar amanhã. Eu sei, mexi na barra da minha blusa. Eu queria fazer uma surpresa para ele. Convidá-lo e a família dele para a festa de inauguração. Surpresa? Azel parecia incrédula. Você tem medo da reação dele, não é? Suspirei. Azel sempre me enxergava. Talvez um pouco, mas ele vai gostar. A casa é linda, com um jardim grande para as crianças, não muito longe da casa deles. Pamela, Azel me interrompeu, nós duas sabemos que não é disso que se trata. Você está preocupada que ele fique chateado por você ter gasto dinheiro. Dinheiro que ele provavelmente considera herança. Não respondi. Azel tinha acertado em cheio, como sempre. Escute, continuou ela. O dinheiro é seu. Você o mereceu. Você tem o direito de gastá-lo como quiser. Se Rovan for um filho de verdade, ele ficará feliz por você. Você tem razão, eu disse, embora meu estômago estivesse apertado de preocupação. Vou contar para ele hoje à noite. Vou ligar para ele. Bom para você, Azel aprovou. E depois você pode me contar todos os detalhes. E não se esqueça do almoço amanhã. Estarei lá para ajudar com a mudança, e depois comemoraremos na sua nova mansão. Depois de conversar com Azel, sentei-me entre as caixas por um longo tempo, reunindo coragem para ligar para o meu filho. Por que isso é tão difícil? Por que tenho medo da reação do meu próprio filho? Quando foi que nosso relacionamento ficou tão tenso? Lembrei-me de Rovan como um garotinho que me abraçava no caminho da escola para casa, um adolescente que, apesar de ser adolescente, sempre reservava um tempo para me ajudar com as minhas malas pesadas, o jovem que disse estar orgulhoso de mim na minha formatura. O que mudou? Talvez tenha sido culpa minha dar demais, exigir de menos, tentar substituir um pai ausente, compensar sua perda com bens materiais. Mas não é isso que todos os pais querem? Que seus filhos tenham o que eles não tiveram. Respirei fundo e disquei o número do meu filho. Mãe, Rovan pareceu surpreso, como se não esperasse que eu ligasse. Lembrei-me de que ele raramente me ligava ultimamente. Oi, querida, eu disse o mais casualmente possível. Tenho novidades. Vendi a casa. Uma pausa. A casa? Nossa casa na Avenida Vincent? Sim. Tentei fazer com que minha voz soasse confiante. Vou me mudar amanhã e gostaria de convidar todos vocês para uma festa de inauguração no sábado. Você vendeu a casa? Ele parecia desconfiado. Por que não discutiu isso comigo? Senti meus ombros ficarem tensos. Por que eu deveria discutir a venda da minha casa com ele? Achei que seria uma surpresa agradável, eu disse. Comprei uma casa nova em Culver City, na Delphi Drive. Você conhece esse bairro? Delphi Drive? Havia um tom em sua voz que eu não conseguia interpretar: surpresa, inveja, ressentimento. É um dos bairros mais caros. Mãe, tem certeza de que isso é razoável? Certo, respondi, tentando manter a voz leve. Consegui um bom dinheiro por esta casa, além das minhas economias, e tenho uma boa aposentadoria. Mas ele gaguejou, é muito dinheiro, mãe. É isso. Era disso que eu tinha medo. Dinheiro. Sempre dinheiro.
Rovan, eu trabalhei a vida toda, eu disse, sentindo algo parecido com raiva crescer dentro de mim. Eu mereço uma casa boa na minha velhice. Claro, claro, ele concordou rapidamente. É só que foi inesperado. Você nunca mencionou que queria se mudar. E você nunca perguntou, pensei, mas não disse nada. De qualquer forma, ficarei feliz em ver vocês no sábado, disse eu. Às 14 horas, venham com as crianças. Certo, respondeu Rovan após uma pausa. Estaremos lá. Quando desliguei o telefone, uma sensação estranha me invadiu, alívio misturado à ansiedade. Rovan não ficou muito feliz. Isso era óbvio. Mas talvez, quando vir a casa, ele entenda. Vamos perceber que esta casa não é apenas um desperdício de dinheiro. É o meu sonho, um lugar onde eu finalmente possa viver para mim. Fui até a janela e olhei para o meu antigo jardim. As rosas que plantei 15 anos atrás estavam florescendo agora. Será que os novos donos cuidariam delas ou as arrancariam para plantar algo mais sofisticado? Suspirei. Hora de deixar o passado para trás. Hora de seguir em frente. Aos 68 anos, a vida não acaba. Está apenas começando. Naquela noite, liguei novamente para Zéu para contar a ela sobre a conversa com meu filho. Ele não estava tão animado quanto eu imaginava, disse eu, segurando o telefone com uma das mãos e fechando a caixa de livros com a outra. Ele perguntou se era sensato gastar tanto dinheiro. E o que você disse? Que eu merecia uma bela casa. Com certeza, exclamou a Zéu. Pamela, eu imploro, não deixe que ele te faça se sentir culpada. Quanto você deu a ele ao longo dos anos? 5.000 pelo aniversário, 10.000 pela entrada da casa dele, pagou a educação dele, e o que recebeu em troca? Ele é meu filho, Azel, eu disse. Não espero nada em troca, mas um pouco de respeito e gratidão seriam ótimos. Ela bufou. Sabe, minha mãe sempre dizia, se você quer criar um filho ingrato, dê tudo a ele e não exija nada em troca. Suspirei. Talvez Azel estivesse certa. Talvez eu estivesse dando demais e exigindo de menos. De qualquer forma, eles vêm no sábado, eu disse. Espero que, quando Rovan vir a casa, ele entenda por que eu fiz isso. Eu também espero, disse Azel, mas não havia confiança em sua voz. Mas prepare-se para o fato de que ele pode não ficar feliz. Você conhece seu filho melhor do que ninguém. O que ele valoriza mais, sua felicidade ou seu dinheiro? Não respondi porque tinha medo da resposta. Depois de conversar com Azel, fiquei sentado na varanda da minha antiga casa por um longo tempo, observando o pôr do sol atrás dos telhados das casas vizinhas. Tantas lembranças, tantos anos. Mas agora eu sentia uma estranha excitação, quase como quando eu era jovem, quando tudo estava pela frente, uma nova casa, uma nova vida. Aos 68 anos, eu finalmente estaria vivendo a vida com que sempre sonhei, cômodos amplos e iluminados, um jardim com árvores frutíferas, um terraço onde eu pudesse tomar café da manhã, uma piscina para meus netos nadarem quando viessem me visitar, se viessem. Afastei esse pensamento. Claro que eles vão. Rovan vai entender. Ele deveria entender. A mudança foi menos tediosa do que eu esperava, talvez porque os carregadores contratados já tivessem feito a maior parte do trabalho, ou talvez porque eu estivesse cheio de entusiasmo, um sentimento que quase havia esquecido nos últimos anos. Minha vida havia se tornado, há muito tempo, uma série de atividades rotineiras: acordar às 6 horas, tomar café da manhã, trabalhar, jantar, assistir TV, dormir. Mesmo depois de me aposentar, 3 anos atrás, a rotina continuava praticamente a mesma, exceto que, em vez de ir ao escritório, eu fazia aulas de arte para formandos e, ocasionalmente, saía para almoçar com Azel. Agora eu estava no meio do espaçoso corredor da minha nova casa, e parecia que o tempo tinha voltado. O teto alto, as janelas grandes que deixavam entrar a luz do sol, o piso de madeira escura, tudo parecia exatamente como eu sonhava. Não fique aí parada. Mostre-me seus pertences, Azel me deu um leve empurrãozinho nas costas. Quero ver tudo. Até o último armário. Sorri. Azel, como sempre, estava cheia de energia. Aos 70 anos, parecia ter 60, uma figura esbelta, cabelo curto num tom de azul da moda, roupas de cores vibrantes.
Ela sempre dizia que o segredo da sua juventude era manter-se azeda. Vamos. Peguei a mão dela. Primeiro, a sala de estar. Andamos pelo primeiro andar, a sala de estar com lareira, a sala de jantar, a cozinha com uma ilha no meio, o escritório, o banheiro de hóspedes. Depois, subimos para o segundo andar, onde ficavam os quartos. Meu Deus, Pamela, são 6 quartos, exclamou Azel, olhando para cada cômodo. Por que você precisa de tantos? Um para mim, um para os convidados, dei de ombros. O resto, não sei. Talvez eu monte uma biblioteca em um deles ou uma sala de artesanato. E este aqui? Azel abriu a porta de um pequeno cômodo ao lado da cozinha, no primeiro andar. O que vai ter aqui? Este é o antigo alojamento dos empregados, expliquei. Eles não têm mais, mas quando esta casa foi construída, nos anos 50, era costume que a governanta tivesse um quarto separado ao lado da cozinha. Seria um ótimo quarto de vestir. Azel assentiu. Ou uma despensa. Acordei cedo no dia seguinte e não conseguia me levantar da cama. O silêncio no novo quarto era incomum, nenhum barulho da rua, nenhum rangido de canos velhos, apenas os pássaros cantando do lado de fora da janela. Finalmente, levantei-me e comecei a me preparar para receber meus convidados. Queria que tudo estivesse perfeito. Assei uma torta de maçã, a sobremesa favorita de Rovan desde a infância, preparei um ensopado de carne que estava no forno há muito tempo, enchendo a casa de aromas deliciosos, e arrumei a mesa de jantar com meu melhor serviço. Azel chegou por volta do meio-dia, ajudou com os preparativos finais e até trouxe um buquê de flores frescas para a mesa de centro. Eles devem chegar lá pelas 2, eu disse, olhando nervosamente para o relógio. Eram quase 2. Relaxa, Pamela, Azel deu um tapinha no meu ombro. Vai ficar tudo bem. Às 15h45, ouvi o som de um carro parando. Olhei pela janela e vi o sedã prateado de Rovan estacionado em frente à casa. Eles chegaram, disse Azel, sentindo meu coração começar a bater mais rápido. Lembre-se, ela sussurrou para mim, está a sua casa e sua vida. Assenti e fui abrir a porta. Rovan saiu primeiro do carro, seguido por sua esposa, Dileia, e seus 2 filhos, Nena, de 15 anos, e Kevin, que tinha acabado de fazer 13. Todos ficaram olhando para a casa com expressões diferentes. Rovan franziu a testa, Dileia pareceu surpresa e as crianças, intrigadas. Vovó, exclamou Kevin, o primeiro a me ver na porta. Ele correu e me deu um abraço apertado. Esta é a sua nova casa? É enorme. Sim, querido. Beijei o topo da cabeça dele, sentindo o cheiro do seu cabelo. Faz tanto tempo que não vejo meus netos, pelo menos 3 meses. Você gostou? É incrível. Você tem piscina? Sim, sorri. No quintal. Você pode dar uma olhada depois. Nena se aproximou de nós, mais reservada que o irmão mais novo. Ela me abraçou e disse: Oi, vovó. Que casa linda. Obrigada, querida. Finalmente, Rovan e Dileia se aproximaram. Meu filho era exatamente igual ao pai na mesma idade, o mesmo cabelo escuro com fios grisalhos nas têmporas, os mesmos olhos castanhos, o mesmo nariz ligeiramente curvado. Só que a expressão era diferente. Ala era sempre otimista, enquanto os olhos de Rovan frequentemente demonstravam descontentamento. Mãe, ele me abraçou brevemente. Este lugar é impressionante. Pamela, que casa linda. Dileia sorriu, mas seu olhar permaneceu frio. Ela sempre foi educada comigo, mas eu sentia que por trás dessa gentileza se escondia uma antipatia. Passamos a hora seguinte mostrando a casa aos nossos convidados. As crianças ficaram encantadas com a piscina e o jardim. Dileia se maravilhou com a cozinha e os armários, e Rovan caminhou silenciosamente de cômodo em cômodo, ocasionalmente fazendo perguntas sobre o preço dos reparos ou contas de serviços públicos. Quando voltamos para a sala, ofereci bebidas a todos. As crianças pediram limonada. Azel e eu escolhemos vinho branco, e Rovan se serviu de uísque. Quanto custa manter uma casa como essa por mês? Ele perguntou, tomando um grande gole. Rovan. Dileia o cutucou de leve com o cotovelo. Agora não. Por que não agora? Deixe.
Ele deu de ombros. É uma pergunta importante. Mamãe sempre foi uma mulher prática, e de repente, que extravagância. Senti meus ombros ficarem tensos. Tenho dinheiro suficiente para sustentar esta casa, Rovan, disse calmamente. Já resolvi tudo. Claro, claro, ele assentiu. Mas havia dúvida em sua voz. É simplesmente incrível que você tenha decidido gastar todas as suas economias em imóveis. Não tudo, eu disse. Ainda tenho algum dinheiro sobrando e tenho uma boa aposentadoria. Mesmo assim, ele tomou outro gole de uísque. Achei melhor ter uma reserva financeira na sua idade. Tudo pode acontecer. Na idade dela, interrompeu Azel. É melhor aproveitar a vida, não economizar para dias difíceis que podem nunca chegar. Rovan lançou-lhe um olhar descontente, mas não respondeu. Durante o almoço, a conversa ficou um pouco mais leve. Conversamos sobre a escola das crianças, o trabalho de Rovan, o novo romance que eu tinha lido recentemente. Azel falou sobre seus planos para o cruzeiro, e até de Leia, normalmente reservada, se animou, perguntando sobre o itinerário e as excursões. Mas, à medida que Rovan continuava a beber, primeiro o uísque, depois vinho no jantar e, por fim, uísque novamente na sobremesa, seu humor mudou. Ele se tornou cada vez mais abrupto, e seus comentários, cada vez mais mordazes. Então, você é uma rica dona de casa agora, mãe, disse ele quando servia a sobremesa. Quem diria? E eu, que achava que a Adileia e eu tínhamos uma vida boa com a nossa modesta casa de 3/4. Sua casa é linda, Rovan, eu disse, tentando ignorar o tom dele. E é perfeita para a sua família. É, mas não fica no bairro nobre de Culver City, ele sorriu. E não temos piscina. As crianças provavelmente vão querer passar todos os fins de semana aqui agora. Eles são sempre bem-vindos, sorri. Gostaria de vê-los com mais frequência. Claro, claro, ele acenou com a mão. É sempre bom ver suas economias espalhadas pela piscina, Rovan. Dileia o puxou de volta. Pare com isso. Mas ele não conseguia parar agora. Não, falando sério, mãe. Você sempre falou sobre a importância de economizar. Sempre me ensinou a economizar para o futuro. Você não pode gastar mais do que ganha. Quantas vezes eu ouvi isso quando criança? E agora você está comprando uma mansão que custa, quanto? 1 milhão. 1,5 milhão, Rovan. Minha voz ficou mais dura. É meu dinheiro, e eu decido como gasto. Claro que sim. Ele riu. Mas não havia alegria em sua risada. Seu dinheiro. Só que quando precisei de 5 mil para consertar o telhado ano passado, você disse que não era uma boa hora para gastá-lo. Agora descobri que é uma boa hora para comprar uma mansão. Eu podia sentir a cor subindo pelas minhas bochechas. Sim, eu tinha recusado o dinheiro dele para consertar o telhado depois de saber que ele e Dileia tinham acabado de voltar de uma semana de férias no Havaí. Pamela comprou aquela casa para si mesma, interrompeu Azel. Depois de décadas cuidando dos outros, ela finalmente decidiu cuidar de si mesma. O que há de errado nisso? Nada, Rovan deu de ombros. Absolutamente nada. Só me pergunto o que restará para os filhos e netos depois de tanto autocuidado. É isso. Aquilo que eu temia, o dinheiro da herança que ele já achava que era dele. Rovan, tentei falar calmamente. Não vou morrer tão cedo. E não preciso me privar do conforto da velhice para te deixar mais dinheiro. Conforto? Ele riu. Não é conforto, mãe. É luxo. 6/4. Para que você precisa de 6/4? Você tem um. Uma delas é para convidados, comecei. Ah, convidados, ele interrompeu. Você tem muitos convidados, mãe? A Azel vai morar com você? Ou você está planejando ter um namorado? Rovan, Dileia e eu exclamamos ao mesmo tempo. O quê? Ele ergueu as mãos. Só estou perguntando. Por que uma velha solitária precisaria de uma casa tão grande? Não tem lógica. Nem tudo na vida precisa ser lógico, disse Azel. Às vezes, as pessoas só querem agradar a si mesmas. Prazer, repetiu Rovan.
Sim, claro. Você pode se sentir feliz com um vestido novo ou uma viagem de fim de semana. Não com uma mansão que vai consumir todas as suas economias. As crianças voltaram da rua, molhadas e felizes, e isso aliviou um pouco o clima. Servimos a sobremesa e a conversa mudou de assunto, mas eu podia ver que Rova ainda estava fervendo de raiva, mesmo tentando se conter na frente das crianças. Depois da sobremesa, Azel se ofereceu para mostrar o jardim às crianças, e Dileia foi me ajudar a lavar a louça na cozinha. Rova ficou na sala de jantar, servindo-se de mais um uísque. Quando voltamos, Rova já havia terminado quase toda a garrafa de uísque. Seus olhos estavam ligeiramente desfocados, seus movimentos desajeitados. Ah, aí estão vocês, disse-lhe quando nos viu. Mãe, eu estava pensando. Já que você tem uma casa tão grande agora, por que não nos muda todos para cá? Poderíamos ser uma família grande e feliz. Rovan, Dileia começou, mas ele a interrompeu. Não, sério. Por que temos que pagar a hipoteca se a mamãe tem uma mansão inteira para morar? Eu posso ficar com o quarto principal. Você e as crianças podem ficar com os outros quartos lá em cima. Ele se virou para mim e acrescentou com um sorriso irônico: E você, mãe, vai dormir no quarto de empregada. Ele riu alto. E, para minha surpresa, Dileia também riu, cobrindo a boca com a mão. Fiquei paralisada, sentindo algo dentro de mim se partir. Todos esses anos, pensei que estava me sacrificando pelo meu filho por amor. E tudo o que ele viu foi dinheiro. Dinheiro que ele pensava ser dele. O quê? Não tem graça? Rovan ainda ria. Vamos lá, mãe. É brincadeira. Mas não é má ideia, né? Os aposentos dos empregados seriam perfeitos para você. Pequenos, modestos, longe dos cômodos principais, do jeito que você sempre gostou. Rovan, Dileia finalmente parou de rir. Pare com isso. Não tem mais graça. Mas ele não estava ouvindo. Não, sério, mãe. Por que você precisa de uma casa tão grande? Vamos trocar. Eu e minha família podemos nos mudar para cá, e você pode se mudar para nossa casa. É perfeita para uma senhora solteira ou para o quarto da empregada. Escolha. Ele riu novamente, e havia algo maligno e cruel em sua risada. Olhei para o meu filho, o homem que eu criei, o homem a quem eu dei tudo, e não o reconheci. Quando ele tinha se tornado assim, ou sempre foi assim, e eu simplesmente não queria ver? Fiquei sentado ali, sem dizer uma palavra, apenas olhando para ele. Azel voltou com as crianças e, sentindo a tensão no ar, anunciou que era hora de irem para casa. Dileia concordou rapidamente, agradecendo pelo almoço e arrastando Rova em direção à saída. Quando eles saíram, eu ainda estava sentado à mesa, imóvel. Azel se agachou ao meu lado e pegou minha mão. Você está bem? Ela perguntou. Assenti lentamente. Por fora, eu estava calmo, mas por dentro, algo estava mudando inexoravelmente. Naquele momento, tomei uma decisão. Rovan tinha ido longe demais. Fiquei acordado a noite toda. Deitei no meu novo quarto, olhando para o teto e repassando a noite passada sem parar na minha cabeça. As palavras de Rovan, você vai dormir no quarto de empregada, e o riso dele e o de Dileia ecoavam nos meus ouvidos. Quando os primeiros raios de sol começaram a atravessar as cortinas, eu já sabia o que tinha que fazer. Levantei-me, tomei banho e me vesti com o máximo cuidado. Vesti meu melhor terno, um terno azul escuro e sóbrio que eu costumava guardar para ocasiões especiais. Hoje era exatamente uma dessas ocasiões. Às 8 da manhã, disquei um número que não discava há anos. Barton Aled. Uma voz masculina profunda atendeu após o terceiro toque. Barton, aqui é Pamela Fitch, eu disse, tentando manter a voz firme. Desculpe-me por ligar tão cedo. Pamela, havia surpresa e, pensei, alegria em sua voz. Que surpresa agradável. Como você está? Estou bem, respondi. Barton, preciso da sua ajuda. Ajuda profissional. Houve uma pausa, e quase pude vê-lo se endireitando na cadeira, mudando de um tom amigável para um tom profissional. Claro, disse-lhe finalmente. O que houve? Prefiro discutir isso pessoalmente.
Você poderia vir hoje à noite? Hoje, ele fez uma pausa, obviamente revisando sua agenda. Tenho um horário das 11 horas a 1 hora. Perfeito, eu disse. Eu me mudei, então aqui está meu novo endereço, eu disse. Quando desliguei o telefone, senti uma estranha leveza dentro de mim, como se tivesse me livrado de um peso que carregava há anos. Um fardo de expectativa, de sacrifício, de amor maternal cego. Tomei café da manhã e depois arrumei a casa, mesmo que estivesse tudo bem do jeito que estava. Eu só precisava de algo para manter minhas mãos ocupadas. Às 10h55, ouvi a campainha tocar. Barton Allen não havia mudado muito desde a última vez que o vira. Continuava o mesmo homem alto e magro, com uma barba grisalha bem aparada e olhos cinzentos astutos. Só que havia mais rugas e suas costas estavam um pouco curvadas. Mesmo assim, ele tinha 75 anos. Pamela, ele sorriu, beijando minha bochecha. Você está linda. Você também, Bart. Fiz um gesto para que ele entrasse. Entre. Ele entrou, olhando ao redor com admiração indisfarçável. Lugar impressionante, disse ele, e me lembrei de que Rova havia dito a mesma coisa ontem, mas em um tom de voz diferente. Obrigada. Levei-o até o escritório, onde o chá e os biscoitos estavam prontos. Sente-se. Barton sentou-se na cadeira à minha frente, apoiando sua pasta de couro gasta no colo. Então, ele disse, o que posso fazer por você? Respirei fundo. Dash, quero mudar o testamento. Ele assentiu, sem demonstrar surpresa. Afinal, era advogado havia quase 50 anos e já vira todo tipo de coisa. Certo, como? Quero deserdar Rovan, eu disse sem rodeios. Agora, Barton parecia surpreso. Ele conhecia Rovan desde criança, era amigo da família desde que ela era vivo. É uma decisão importante, disse ele, cauteloso. Aconteceu alguma coisa? Sim, concordei. E vou te contar tudo, mas primeiro preciso saber. É legalmente possível? Posso deserdar meu filho? Sim, respondeu Barton. É sua propriedade, e você tem o direito de dispor dela como bem entender. Não há lei na Califórnia que exija que você deixe algo para seus filhos. Mas, Pamela, isso é um passo muito sério. Tem certeza? Ainda não, respondi honestamente. Mas quero saber minhas opções. E tem mais uma coisa. Contei-lhe meu plano. Suas sobrancelhas se erguiam mais a cada palavra. Você percebe que isso é, bastante incomum? Ele perguntou quando terminei. E potencialmente arriscado. Entendo. Assenti. Mas é legalmente possível? É, disse-lhe lentamente, com certas ressalvas. Mas preciso saber por quê, Pamela. Por que você quer fazer isso? Então contei a ele sobre como passei a vida economizando dinheiro, negando tudo a mim mesma pelo meu filho. Como Rova não deu valor a isso, sobre a noite passada e o que ele disse sobre o quarto da empregada, as risadas. Quando terminei, Barton ficou em silêncio por um longo momento, batendo os dedos no braço da cadeira. Eu entendo, disse ele por fim. E eu vou te ajudar, mas devo te avisar que não será fácil, tanto emocional quanto legalmente. Estou pronto, eu disse firmemente. Passamos as 2 horas seguintes discutindo os detalhes. Barton tomou notas, fez perguntas esclarecedoras, às vezes balançou a cabeça, mas não tentou me dissuadir. Ele me conhecia bem o suficiente para saber que, se eu tivesse me decidido, manteria minha posição. Preciso preparar alguns documentos, disse ele, fechando o caderno. Enviarei para você assinar dentro de uma semana, e depois nos reuniremos para discutir o próximo passo. Quando ele foi embora, senti um alívio estranho. O plano estava posto em prática. Não liguei para Rova naquele mesmo dia. Precisava de tempo para pensar, para ter certeza, e também queria pegar os papéis com Barton. Eles chegaram 5 dias depois, um envelope grosso entregue por correio. Dentro, havia um novo testamento no qual todos os meus bens, exceto algumas pequenas quantias para meus netos, seriam destinados a uma instituição de caridade que apoia mães solteiras, uma ironia que Alan apreciaria. Havia também uma escritura de doação da casa com termos especiais.
Os termos eram complexos, com muitos termos legais, mas a essência era simples. A casa passou para a propriedade de Rowan por um determinado período e sujeita a certas condições. Se as condições fossem quebradas, a casa voltava para mim. Assinei os papéis e os enviei de volta para Barton. E então disquei o número de Rowan. Mãe, ele pareceu surpreso. Não nos falávamos desde a última vez que o vi. Como você está? Tudo bem, obrigada, eu disse, tentando manter a voz normal. Rowan, eu queria falar com você. É importante. Há algo errado. Havia alarme em sua voz. Afinal, ele era meu filho, e em algum lugar bem no fundo dele, ainda havia preocupação comigo ou com sua herança. Não, nada de ruim. É que tenho pensado muito desde a sua visita, Dash. Ah, disse ele, incerto, sobre isso. Mãe, eu queria me desculpar. Bebi demais e disse algumas coisas idiotas. Tudo bem, eu disse, mesmo não sendo verdade. Não estou ofendida. Na verdade, eu queria conversar com você sobre o que você disse, que poderia morar na minha casa. Mãe, eu estava só brincando, disse-lhe rapidamente. Dileia e eu estamos muito felizes com a nossa casa. Eu sei, mas suas palavras me fizeram pensar. Fiz uma pausa. Rowan, esta casa é realmente grande demais para mim sozinha e, francamente, não tenho certeza se consigo mantê-la em ordem. O que você quer dizer? Havia interesse em sua voz. Estou pensando em te dar, eu disse sem rodeios. Você e sua família. Vocês poderiam se mudar para cá, e eu poderia encontrar algo menor, mais adequado para uma mulher solteira da minha idade. Houve uma longa pausa. Eu quase conseguia vê-lo tentando entender se havia alguma pegadinha no que eu estava dizendo. Você está falando sério? Ele perguntou finalmente. Com certeza, respondi. Mas é claro que precisamos conversar sobre os detalhes. Você poderia vir amanhã, sozinha, sem a Dileia e as crianças. Seria uma conversa de negócios. Claro, disse ele, como se tivesse medo de arriscar a própria sorte. Que horas? 11 horas, Rowan, vou levar meu advogado. Espero que não se importe. Advogado? Havia um cansaço renovado em sua voz. Por quê? É um assunto sério, querida. A transferência de propriedade imobiliária precisa ser tratada com propriedade. Ah, entendi, disse ele, relaxando novamente. Sim, claro. Te vejo amanhã, mãe. Desliguei e fiquei olhando para o telefone por um bom tempo. A voz dele ecoava na minha cabeça, tão animada com a perspectiva de uma casa. Não perguntou onde eu ia morar. Não perguntou se eu tinha certeza. Apenas, você está falando sério? No dia seguinte, Barton chegou primeiro, 20 minutos antes do horário combinado. Sentamos em seu escritório, discutindo os detalhes finais. Tem certeza, Pamela? Perguntou ele. Ainda não é tarde para cancelar. Tenho certeza, concordei. Ele deve saber que tudo tem um preço. Rowan chegou pontualmente às 11. Estava com seu melhor terno, como se estivesse indo para uma importante reunião de negócios, o que de fato era verdade. Mãe, ele beijou minha bochecha. Você está linda. Obrigada, querida. Sorri. Você se lembra do Barton Aled? Ele era um bom amigo do seu pai. Claro, Rowan apertou a mão do advogado. É bom vê-lo, Sr. Aled. Você também, Rowan. Barton assentiu. Você cresceu como seu pai. Entramos no escritório onde os papéis estavam dispostos. Agora, começou Barton, sua mãe expressou o desejo de lhe dar esta casa, Rowan. É um gesto muito generoso. Rowan assentiu, com os olhos brilhando de entusiasmo. Sim, sou muito grato. É um presente incrível. Mas, como você sabe, imóveis tão caros exigem certas formalidades legais, continuou Barton. Preparamos uma escritura de doação com algumas condições. Condições? Rowan franziu a testa. Que tipo de condições? Nada fora do comum, interrompi com um sorriso. Apenas algumas garantias para mim.
Por exemplo, gostaria de ter o direito de usar a piscina e o jardim quando eu quiser. Ah, Rowan relaxou. Claro, mãe. Você sempre será bem-vinda. Há mais alguns pontos. Barton empurrou o documento para Rowan. Está tudo aqui. Recomendo que você leia com atenção antes de assinar. Mas Rowan já estava pegando uma caneta. Eu confio na mamãe, disse-ele com um sorriso. Onde eu assino? Barton mostrou-lhe onde assinar, e Rowan assinou rapidamente, quase sem olhar para o texto. Fiquei olhando para ele e me perguntei se ele sequer perguntaria onde eu iria morar. Não perguntaria sobre o preço da casa, sobre impostos, sobre qualquer outra coisa além de onde assinar. Mas ele não perguntou. Ele assinou todos os papéis que Barton lhe entregou, sorrindo como uma criança que ganhou um presente de Natal muito esperado. É isso, disse Barton, juntando os papéis assinados. Parabéns, Rowan. Agora você é o dono desta linda casa. Com algumas ressalvas, é claro. Obrigado. Rowan claramente não estava prestando atenção à última parte da frase. Ele se virou para mim. Mãe, não sei o que dizer. É incrível. Adileia vai adorar. Que bom, sorri. Dash. Espero que você seja feliz aqui. Quando você planeja se mudar, ele perguntou, e não havia constrangimento ou arrependimento em sua voz, apenas impaciência. Até o final do mês, respondi. Preciso encontrar um apartamento adequado. Claro, claro, ele assentiu. Sem pressa. Podemos nos mudar quando for conveniente para você. Mas seus olhos diziam outra coisa, mal posso esperar. Quando Rowan saiu, Barton e eu ficamos no escritório. Ele nem leu o que estava assinando. Barton balançou a cabeça. E não perguntou onde você ia morar. Eu sei, eu disse baixinho. É disso que se trata, Rowan. E ainda assim, Pamela. Barton me olhou sério. Tem certeza de que quer continuar? Ele é seu filho. Assenti. É exatamente por isso que ele precisa aprender uma lição, e eu sou a única que pode fazer isso. Naquela mesma noite, Rowan me ligou, animado e feliz. Mãe, Adileia e eu estamos pensando em nos mudar na semana que vem. Não é cedo demais? Não, eu disse. Já comecei a procurar um apartamento. Acho que posso me mudar no próximo fim de semana. Que ótimo! Ele nem tentou esconder a alegria. Já pedimos para um corretor dar uma olhada na nossa casa. Ele vem amanhã. Tão cedo, fiquei surpreso. Você já decidiu vender? Claro, exclamou ele. Por que precisamos de 2 imóveis? Além disso, o dinheiro da venda nos ajudará com os móveis da casa nova. Queremos substituir os armários da cozinha. Eles estão um pouco antiquados. E talvez reformar o banheiro principal. Enquanto ouvia planejar a reforma da casa que eu havia comprado com tanto amor, eu sentia o frio crescendo dentro de mim. Mas junto com ele vinha a determinação. Estou fazendo a coisa certa. A propósito, mãe, disse Rowan de repente, você poderia nos emprestar dinheiro para as reformas? Nós devolvemos assim que vendermos a casa. Não respondi de imediato. Afinal, ele tinha comprado uma casa que valia $1,5 milhão. Ele está pedindo mais dinheiro. Receio que isso seja impossível, disse eu por fim. Todas as minhas economias foram para comprar a casa. Mas você deve ter alguma coisa sobrando, ele insistiu. E, além disso, você não precisa gastar dinheiro com um lugar para morar. Rowan, eu disse, com a voz endurecendo. Acabei de te dar uma casa que vale $1,5 milhão. Acho que você consegue arranjar dinheiro para consertá-la sozinho. Claro, claro, ele concordou rapidamente. Mas eu podia ouvir a decepção em sua voz. Eu só pensei que se você tivesse algum dinheiro sobrando. Não tenho dinheiro sobrando, eu disse firmemente. E Rowan, gostaria que você deixasse meus móveis onde estão até eu os mudar para um novo apartamento, especialmente o piano. É uma lembrança preciosa para mim. Claro, mãe, disse ele, mas, para ser sincero, estávamos planejando comprar móveis novos. O seu, bem, não é bem o nosso estilo.
Não é o estilo deles. O piano antigo que Alan e eu compramos para o nosso aniversário de casamento. A mesa de jantar onde gerações da nossa família cresceram. A poltrona onde Alan gostava de ler à noite. Vou levar tudo, eu disse rispidamente. Cada item. Como quiser, disse Rowan, visivelmente surpreso com o meu tom. A mobília é sua. Quando terminamos de conversar, fiquei olhando para o telefone por um longo tempo. O que eu estava sentindo? Raiva, decepção, tristeza, tudo isso, eu acho, mas também algo parecido com libertação. Finalmente vi meu filho como ele realmente era, sem as lentes cor-de-rosa do amor maternal. No dia seguinte, Rowan me enviou fotos de sua casa à venda. O corretor disse: conseguiremos 800 mil facilmente, escreveu ele. E nem uma palavra sobre o que eu faria, onde moraria. Naquela mesma noite, vi a publicação da Adileia nas redes sociais, me preparando para nos mudar para nossa nova casa incrível. Tão animada. E uma foto da família deles em frente à minha, agora casa deles. Nenhuma palavra sobre mim, nenhuma pista sobre a origem da casa. 2 dias depois, Rowan ligou novamente, ainda mais animado. Mãe, já temos um comprador em potencial para a casa. Eles querem dar uma olhada amanhã. E sabe de uma coisa? Estão dispostos a pagar ainda mais do que pedimos. Parabéns, eu disse, tentando fazer com que minha voz soasse sincera. Isso é maravilhoso. Sim. Ele estava tão feliz que nem percebeu meu humor. Já tínhamos começado a fazer as malas. Adileia encomendou móveis novos para a sala, e as crianças já escolheram os cômodos que querem. E você já decidiu o que fazer com o quarto da empregada? Perguntei, sem conseguir resistir. Ah! Ele pareceu um pouco envergonhado. Acho que vamos fazer um depósito ou talvez uma academia. É pequeno demais para um quarto. Mas grande o suficiente para sua mãe, pensei, mas fiquei em silêncio. De qualquer forma, ele continuou, eu estava me perguntando quando você planeja pegar suas coisas. Gostaríamos de começar a reforma o mais rápido possível. Encontrei um apartamento, eu disse. Vou mudar minhas coisas para lá neste sábado, se você concordar. Perfeito, exclamou ele. Pretendemos nos mudar no domingo. Não, vá com calma, ou você precisa de ajuda. Só estou impaciente para assumir a minha casa o mais rápido possível. Certo, eu disse. Te vejo no sábado. Então desliguei o telefone e olhei para os papéis sobre a mesa, os mesmos que Rowan havia assinado tão descuidadamente sem ler, os documentos que mudariam tudo em um mês. Barton estava certo. Era um plano arriscado e emocionalmente difícil. Mas, vendo a facilidade com que Rowan aceitou meu presente, a rapidez com que começou a administrar a casa sem pensar em mim, eu estava cada vez mais convencido de que havia tomado a decisão certa. Meu filho precisava aprender uma lição, e ele a aprenderia. Nunca pensei que teria que me mudar novamente na minha idade, muito menos às pressas e em segredo. Mas essa era a situação. Rowan estava tão ansioso para tomar posse da casa que tive que agir rápida e furtivamente. Encontrei o apartamento quase imediatamente. Era pequeno, mas iluminado e aconchegante, no segundo andar de uma antiga casa de tijolos em um bairro tranquilo de Culver City. 2 janelas davam para um pequeno parque. E do outro lado, eu podia ver uma rua aconchegante com cafés e lojinhas. Não se parecia em nada com a minha luxuosa mansão, mas gostei imediatamente. Algo nela me lembrou de quando Alan e eu tínhamos acabado de nos casar e alugado um pequeno apartamento no subúrbio, onde éramos felizes apesar dos aposentos apertados e da mobília modesta. Combinei com o proprietário de me mudar imediatamente, dei um sinal e paguei o primeiro mês de aluguel. Felizmente, Barton ajudou a agilizar as formalidades. Tem certeza de que quer este apartamento? Perguntou ele, olhando ao redor com leve preocupação. O banheiro precisa de reforma e a cozinha é muito pequena. Combina comigo, eu disse, tocando o papel de parede antigo com seu padrão desbotado de pequenas flores. É aconchegante. Barton balançou a cabeça, mas não discutiu. Ele sabia que aquele apartamento fazia parte do meu plano, um lar temporário, nada mais. Na sexta-feira, um dia antes da mudança ser oficializada, liguei para Zell. Preciso da sua ajuda, eu disse. E da sua caminhonete. É tudo seu?
ela respondeu sem mais perguntas. Quando? Hoje à noite, eu disse. Rovan e a família vão ficar fora até amanhã, olhando alguns móveis para a casa nova. É a nossa chance. Uma chance para quê? A voz de Azel soou um pouco preocupada. Pamela, o que você está aprontando? Te conto quando te ver, respondi. Venha às 6. Quando Azel chegou em sua velha caminhonete vermelha, eu já tinha levado o essencial. Roupas, itens pessoais, algumas recordações. Não muita coisa, considerando que todos os móveis, pratos, livros e outras coisas ainda estavam na casa. Você vai fugir? Azel perguntou, olhando para minhas malas. Na verdade, não, sorri. Só vou levar as coisas mais importantes. O resto pode esperar até amanhã, quando o Rovan estiver aqui. E o que exatamente você está aprontando? Azel cruzou os braços sobre o peito. Dash, eu conheço esse olhar, Pamela. Você está aprontando alguma. Suspirei e a convidei a se sentar. Nos acomodamos na sala de estar e contei tudo a ela, sobre o encontro com Barton, sobre a mudança no testamento, sobre a escritura de doação com condições especiais, sobre o plano de dar uma lição em Rovan. Azel ouviu sem interromper. Apenas seus olhos se arregalaram a cada palavra que eu dizia. Pamela Fitch, disse ela por fim. Você é uma mulher brilhante e conivente. Eu sempre soube disso. Não acha que isso é demais? Perguntei, ainda hesitante, apesar da minha determinação em agir. Demais, Azel riu. Depois que ele se ofereceu para te deixar dormir nos aposentos dos empregados, depois que ele correu para vender a casa sem nem perguntar onde você ia morar? Não, minha querida, não é demais. É na medida certa. Fiquei aliviada. Azel sempre foi minha bússola moral, embora muitas pessoas a achassem muito direta e abrupta. Então você me ajuda a mudar as minhas coisas? Perguntei. Quero que o Rovan pense que ainda estou aqui quando eles se mudarem. Que ele perceba que nem percebeu que eu tinha sumido. Eu adoraria, Azel assentiu. E estarei lá para ele quando chegar o dia do acerto de contas. Não quero perder a cara dele. Colocamos minhas malas na caminhonete e as dirigimos até o novo apartamento. Parecia vazio e um pouco sem graça, sem móveis, mas eu sabia que isso mudaria em breve. Tudo que era importante para mim estava guardado em um depósito especial. Fotos de família, joias, documentos. De lá, tudo poderia ser recuperado a qualquer momento quando tudo terminasse. Então, onde você vai dormir? Azel perguntou, olhando ao redor do quarto vazio. No chão. Consegui um quarto de motel por alguns dias, eu disse. Depois compro o essencial. Um sofá-cama, uma mesa, algumas cadeiras. Bobagem, disse Azel. Eu tenho um quarto extra. Você vai ficar comigo até se instalar. E não discuta, ela acrescentou, vendo que eu estava prestes a protestar. Está fora de questão, sorri, com lágrimas de gratidão brotando nos meus olhos. Obrigada, disse baixinho. De nada, ela me abraçou. É para isso que servem os amigos. Voltamos para dentro, nos certificamos de que tudo parecia normal e saímos, trancando a porta. Te vejo aqui amanhã, eu disse. A mudança oficial, com carregadores e tudo. Mal posso esperar, Azel deu um sorriso irônico. Vai ser um dia interessante. Passei a noite na casa da Azel, no pequeno, mas aconchegante quarto de hóspedes. Dormi mal, acordando a cada hora e pensando no que estava fazendo. Será que era a coisa certa a fazer? Seria cruel demais. Mas então me lembrei das palavras de Rovan, do seu riso, do riso de Dileia, e as dúvidas se dissiparam. Ele escolheu esse caminho para si. Azel e eu chegamos cedo em casa esta manhã. Os carregadores deveriam chegar às 9, e Rovan e sua família chegariam mais perto do meio-dia. Tínhamos tempo de sobra para pegar tudo o que eu queria. Os carregadores trabalharam com rapidez e eficiência, carregando na van os móveis que eu havia anotado com antecedência. Um piano antigo, uma mesa de jantar, a cadeira de Alan, estantes, algumas obras de arte, qualquer coisa que tivesse valor sentimental para mim ou que fosse simplesmente querida para mim. Para onde vai tudo isso? Perguntou o carregador sênior quando a van estava cheia.
Para qual endereço? Para o cofre, respondi, entregando-lhe o papel com o endereço. Tudo, menos este. Apontei para uma pequena pilha de caixas. Vou com ela. As caixas continham pratos, roupas de cama, algumas roupas e livros. O mínimo necessário para começar em um novo lugar. Os carregadores saíram por volta das 11, e Azel e eu ficamos em uma casa meio vazia. Dei uma olhada nos cômodos, verificando se havia esquecido algo importante. Ainda havia uma cama no quarto, um sofá e uma TV na sala de estar e uma geladeira e um fogão na cozinha. O suficiente para que Rova não suspeitasse de nada fora do comum. E agora? Azel perguntou quando entramos na picape dela com as últimas caixas. Agora vamos esperar, respondi. Deixem que Rova e sua família se mudem. Deixem que pensem que ainda estou aqui em algum lugar, no meu quarto ou fazendo compras. Que não percebam a minha ausência. E quando eles vão notar? Com sorte, só daqui a alguns dias. Sorri. Rova estava ocupado demais com sua nova propriedade para pensar em mim. Levamos as caixas até meu novo apartamento e decidimos almoçar em um pequeno café ali perto. Pedi uma salada, mas não consegui comer metade. Meu estômago se revirou de tensão nervosa. Você está bem? Perguntou Azel, observando-me beliscar meu prato. Não sei, admiti honestamente. Uma parte de mim sente que estou fazendo a coisa certa, e a outra parte. Outra parte diz que sou uma péssima mãe. Você não é uma mãe terrível, disse Azel com firmeza. Você finalmente estabeleceu limites. Este é um relacionamento saudável, Pamela. Saudável para vocês dois. Concordei, embora não estivesse totalmente convencida. Uma coisa era impor limites, outra bem diferente era armar uma armadilha para o meu filho, mas era tarde demais para voltar atrás. O plano estava posto em ação. Depois do almoço, voltamos para casa e estacionamos em uma rua próxima, de onde podíamos ver a entrada da garagem. Logo, um grande caminhão de mudança apareceu, seguido pelo carro do Rova. Nós os vimos descarregando as coisas. Dileia comandando os carregadores, as crianças correndo pelo jardim gritando de alegria. Pareciam felizes, animadas, cheias de planos. Eles nem entram no meu quarto, comentei quando 2 horas se passaram e nenhum deles subiu para o segundo andar, na ala leste, onde eu havia deixado algumas das minhas coisas para ficar mais visível. Eles realmente não notam minha ausência. Eu te disse. Azel balançou a cabeça. Para eles, você é só um estoque, parte da casa que eles compraram. Senti um aperto no peito. Era doloroso ver meu filho, meu único filho, completamente desinteressado em saber onde eu estava ou o que havia de errado comigo. Mas isso também fortaleceu minha determinação. Ficamos sentados no carro até a noite, assistindo ao filme. Quando escureceu, as luzes da casa se acenderam e, através das grandes janelas da sala, pude ver Rova e sua família sentados no meu sofá, assistindo TV, bebendo vinho e rindo. Vamos, eu disse para Zel. Eu já tinha visto o suficiente. Ela assentiu e ligou o motor. Nos afastamos lentamente da casa que eu havia comprado com tanto amor e doado com tanta facilidade, mas era só aparência. Rova ainda não sabia. Mas a casa ainda era minha, e ele logo descobriria. Passei os 2 dias seguintes na casa da Zel, ajudando-a com o jardim e tentando não pensar no Rova. Compramos o essencial para o meu novo apartamento. Um sofá-cama, uma mesa, algumas cadeiras, luminárias. Não muito, mas o suficiente para começar uma nova vida. No terceiro dia, notei algumas chamadas perdidas do Rova. Não retornei. Queria ver quanto tempo levaria para ele realmente começar a se preocupar. No final da tarde, as ligações aumentaram e incluíram mensagens como: Mãe, onde você está? Me liga. Mãe, não conseguimos te encontrar. Você está bem? Mãe, isso não tem mais graça. Onde você está? Parece que ele finalmente notou sua ausência, disse Azel, olhando para a tela do meu celular. 3 dias. Poder de observação impressionante. Ele provavelmente só estava me procurando porque precisava de algum item ou informação sobre a casa, eu disse, guardando o telefone. Não porque estivesse preocupado comigo. Você vai responder a ele? Agora não.
Balancei a cabeça. Deixe-o se preocupar um pouco mais. Na manhã seguinte, Rovan começou a ligar para Zel, mas ela não atendeu, seguindo nosso plano. Ele deixou uma mensagem de voz, disse a Zel, checando o celular. Ele parece muito preocupado. Posso ouvir? Eu perguntei. Ela colocou no viva voz. Zel, aqui é o Rovan. Não consigo encontrar a minha mãe. As coisas dela ainda estão em casa, mas ela não aparece aqui há dias. Ela não atende o telefone. Você tem alguma ideia de onde ela está? Por favor, me ligue de volta. Ele notou que suas coisas ainda estavam lá, mas não percebeu que muitas delas tinham sumido. Zel balançou a cabeça. Isso é incrível. Ele nunca foi muito observador, eu disse. Nem quando criança. Ao meio-dia, as ligações se tornaram mais insistentes. Rovan ligava a cada meia hora, deixando mensagens cada vez mais perturbadoras. Finalmente decidi que era hora de acabar com o sofrimento dele e enviei uma mensagem curta: estou bem. Não se preocupe. Falo com você mais tarde. 1 minuto depois, ele retornou a ligação. E, dessa vez, eu atendi. Mãe, ele parecia aliviado e irritado ao mesmo tempo. Onde você está? Estamos ficando loucos de preocupação. Estou hospedada na casa da Zel, eu disse calmamente. Pensei em dar um tempo para vocês se acomodarem sem mim. Deixe. Zel, ele pareceu surpreso. Mas suas coisas ainda estão aqui. Não tudo, apontei. Levei a maior parte no sábado, quando vocês vieram. Sábado. Ele fez uma pausa, obviamente tentando se lembrar. Mas não vimos você e não apareceu ninguém. Claro que não, eu disse. Já tínhamos terminado antes de você chegar. Mas, por que você não nos contou? Por que você fugiu? O que eu deveria dizer, Rovan? Oi, estou indo embora porque você nem se deu ao trabalho de perguntar onde eu ia morar depois que você tomou minha casa? Mãe, ele parecia irritado. Foi você quem nos ofereceu a casa. Disse que encontraria algo menor. E eu disse. Um pequeno apartamento na rua Oak. Mas você nunca perguntou sobre isso, Rovan. Você nunca perguntou onde eu ia morar, se eu precisava de ajuda para me mudar, se eu precisava de dinheiro. Ele hesitou. Achei que você tivesse organizado tudo. Claro que sim, respondi. Eu sempre organizo tudo sozinha, Rovan. A vida toda, porque ninguém mais parece se importar com o que acontece comigo. Houve uma longa pausa. Eu conseguia ouvi-lo respirar e, por um segundo, pensei que ele estivesse realmente pensando no que eu tinha dito. Mas aí ele disse: Mãe, você está sendo dramática. É claro que nos importamos com o que está acontecendo com você. Só estávamos ocupados com a mudança. Tão ocupado que você não percebeu minha ausência por 3 dias? Perguntei. Rovan, pelo menos seja honesto consigo mesmo. Você só percebeu que eu tinha sumido quando precisava de alguma coisa, certo? O que era? O código do sistema de alarme, informações sobre como regar o jardim? Parei novamente e percebi que havia acertado em cheio. Olha, ele disse finalmente, nós queríamos perguntar sobre o sistema de irrigação, mas isso não significa. Rovan, interrompi-o, é exatamente isso que significa. Você ficou com a casa, e eu não era mais necessário. Virei um incômodo. Mãe, exclamou ele. Como você pode dizer isso? É fácil, eu disse. Porque é verdade. Mas sabe de uma coisa? Tudo bem. Já estou acostumada. Vou me virar sozinha, como sempre. Você está sendo injusto. Sua voz ficou fria. Somos muito gratos pela casa. Só pensamos que você nos avisaria quando estivesse pronto para se mudar. Eu te avisei, eu disse. É que você não percebeu. Desliguei o telefone, sentindo-me estranhamente satisfeito. Rovan só notou minha ausência no 3º dia, e só porque queria informações sobre a casa. Isso falava por si. Bem, perguntou a Zel, que ouvirá toda a conversa. Como você está se sentindo?
Estranho, respondi, triste, mas também liberto, como se eu finalmente tivesse visto a verdade que há muito tempo me recusei a ver. E qual é essa verdade? Que meu filho não me ama, mas sim o que eu posso lhe dar, eu disse baixinho. Dinheiro, uma casa, favores, mas não a mim. Azel assentiu sem dizer uma palavra. Ela sabia disso há muito tempo, mas era uma amiga boa o suficiente para não dizer, eu avisei. Naquela noite, mudamos o resto das minhas coisas para o meu novo apartamento. Ele ainda parecia vazio e desconfortável, mas estava começando a assumir algumas características de um lar. Meus livros nas prateleiras, meus quadros nas paredes, meu velho cobertor xadrez no sofá. Você vai passar a noite aqui? Perguntou Azel, ajudando a lavar a louça. Não, balancei a cabeça. Está na hora de eu começar a morar sozinha. Mas obrigada pela oferta. Quando Azel foi embora, sentei-me no silêncio do meu novo apartamento, olhando pela janela para o pequeno parque do outro lado da rua. Árvores centenárias, bancos, crianças brincando sob a supervisão dos pais, uma vida normal que continua apesar dos nossos dramas pessoais. Pensei em Rovan, em como ele cresceu, nos nossos momentos felizes, em quando e onde as coisas deram errado. Talvez eu estivesse deixando que ele se safasse demais. Talvez eu estivesse tentando compensar a ausência do pai dele com bens materiais. Ou talvez ele seja apenas esse tipo de pessoa, egoísta, pensando apenas em si mesmo. De qualquer forma, era tarde demais para mudar qualquer coisa. O plano foi posto em ação e, em poucas semanas, Rova aprenderia a lição. Eu só esperava que essa lição não destruísse os últimos vestígios do nosso relacionamento. Mas, mesmo que isso acontecesse, eu estava pronta. Pela primeira vez em anos, eu não estava agindo como uma mãe se sacrificando pelo filho, mas como uma mulher defendendo sua dignidade. E parecia certo. Os dias no meu novo apartamento se estenderam lentamente. Tentei me acostumar com o novo lugar, organizá-lo ao meu gosto, criar alguma semelhança com um lar. Comprei algumas plantas, pendurei cortinas, organizei livros em novas prateleiras. Mas algo ainda parecia errado, temporário. Talvez porque eu soubesse que era temporário. Rovan ligou várias vezes na primeira semana depois que conversamos. Primeiro, ele exigiu, indignado, uma explicação para o meu desaparecimento dramático. Depois, tentou se desculpar desajeitadamente, sem muita sinceridade. Por fim, me convidou para jantar na minha antiga casa para acertarmos as coisas, disse ele. Recusei, alegando estar ocupado. Não estava preparado para vê-los reformando minha casa para se adequarem a eles, jogando minhas coisas fora, mudando as coisas que eu havia escolhido com tanto carinho. Depois que eu disse não, as ligações diminuíram de frequência e depois pararam completamente. Só ocasionalmente Dileia enviava mensagens formais, fotos das crianças com a legenda "Sinto sua falta, vovó", ou convites para jantares em família, que eu recusava educadamente, mas com firmeza. Eles pareciam não dar valor à minha ausência. Deixei de ser necessário quando lhes dei a casa. Azel aparecia quase todos os dias, trazendo refeições caseiras, fofocas frescas e sua energia inesgotável. Ela era a única que sabia completamente do meu plano e aguardava ansiosamente o desfecho. Vi eles no supermercado hoje, disse ela um dia, esparramada no meu sofá novo. Adileia estava escolhendo vinho, e o Rova a seguia como se estivesse sendo levado para a execução. Meu Deus, como Alan pôde ter produzido uma mulher tão chata? Ele nem sempre foi assim, suspirei, servindo o chá. Rova era um menino doce e carinhoso quando criança. Em algum momento, algo deu errado. Sabe de uma coisa? Azel se apoiou num cotovelo. Acho que é o dinheiro. O dinheiro muda as pessoas, principalmente o dinheiro fácil. Talvez. Assenti, lembrando-me de como comecei a dar a Rovan tudo o que ele pedia depois da morte de Alan. Talvez tenha sido um erro meu. Talvez eu tenha criado este homem egoísta que não conseguia pensar em ninguém além de si mesmo. O tempo passou. Encontrei novas atividades. Inscrevi-me em aulas de arte, criei um clube do livro na biblioteca local e até me juntei a um grupo de voluntários idosos que ajudavam no abrigo de animais. A vida continuou e eu quase me convenci de que poderia ser feliz nessa nova realidade, mesmo que meu plano não desse certo. E então, exatamente um mês depois que Rovan se mudou para minha casa, o telefone tocou. Pamela.
A voz de Barton soava profissional, mas com um toque de satisfação. Tenho novidades. Boas ou más notícias? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Depende do seu ponto de vista, ele sorriu. A papelada foi processada. Os termos do contrato foram ativados. A casa está oficialmente devolvida a você. Fechei os olhos, sentindo uma estranha mistura de emoções. Alívio, tristeza, satisfação e algo parecido com amargura. Quando Rovan vai descobrir? O aviso será entregue esta tarde, respondeu Barton. Uma carta oficial do meu escritório explicando todos os detalhes legais. Eles terão 2 semanas para despejar. 2 semanas, hesitei. Não é um pouco duro? É normal nessas circunstâncias, disse Barton. E, francamente, Pamela, considerando o que fizeram com você, ainda é muito humano. Você provavelmente está certo, suspirei. Você está bem? Ele parecia preocupado. Se quiser, pode cancelar tudo. Ainda não é tarde. Pensei por um momento. Cancelar tudo depois de tudo o que aconteceu? Depois do que Rovan disse sobre o quarto da empregada, depois da venda precipitada da casa, depois dos 3 dias em que ele nem percebeu minha ausência? Não, respondi com firmeza. Vamos prosseguir com o plano. Ótimo, a voz de Barton soou aprovadora. Vou mantê-la informada. E, Pamela, esteja preparada. Rovan provavelmente não vai aceitar isso de bom grado. Eu sei, respondi. Estou pronto. Desliguei o telefone e fiquei sentado imóvel por um longo tempo, olhando pela janela. O que eu sentia? Não era triunfo, nem regozijo, mas sim cansaço. Cansado de toda a situação, de ter que ensinar coisas simples ao meu filho adulto: respeito, gratidão, cuidado com os outros. Liguei para a Zel. Está tudo certo, eu disse assim que ela atendeu. O Barton enviou o aviso. Finalmente, exclamou a Zel. Chego em 20 minutos. Precisamos comemorar. Não tenho certeza se há algo para comemorar, eu disse calmamente. Sim, ela insistiu. Você finalmente se defendeu. Vale a pena comemorar. Ela chegou com uma garrafa de champanhe e um pote de biscoitos caseiros. Sentamos na minha pequena varanda, bebendo champanhe em xícaras de chá. Eu ainda não tinha copos e esperei Rovan ligar. Ele ia ligar. Nós 2 sabíamos disso. E, de fato, o telefone tocou por volta das 3 da tarde. O nome de Rovan apareceu na tela. Você está pronta? Azel perguntou, olhando para mim ansiosamente. Não sei, respondi honestamente. Mas não há escolha. Respirei fundo e atendi o telefone. Que diabos é isso? A voz de Rovan vibrava literalmente de raiva. Que despejo! Esta é a nossa casa. Olá, Rovan, eu disse calmamente. Imagino que você tenha recebido uma carta do Barton. Sim, entendi. O que é isso, mãe? Alguma brincadeira? Uma pegadinha? Não, não é uma brincadeira, respondi calmamente. Estes são os termos do contrato que você assinou. Diz claramente que a casa lhe é dada por um determinado período, 1 mês, e sob certas condições. Tratamento respeitoso ao antigo proprietário, ou seja, a mim. Nenhuma dessas condições foi cumprida. Que outras condições? Ele gritou. Eu não assinei nenhuma delas. Sim, Rovan, eu disse. Barton tem os documentos. Você assinou sem nem ler. Você estava com muita pressa para comprar a casa. Isso é fraude, exclamou ele. Vou processá-lo. Você não pode fazer isso. Você pode tentar, respondi. Mas Barton é um dos melhores advogados imobiliários da cidade. Todos os documentos estão em ordem. Tudo dentro da lei. Você mesmo assinou, Rovan. Suas assinaturas em todas as páginas. Houve silêncio ao telefone. Eu quase conseguia vê-lo tentando entender a situação, sua mente repassando as opções. Mãe, disse-lhe finalmente, e sua voz mudou, ficando mais suave, mais suplicante. Mãe, somos uma família.
Por que você está fazendo isso com a gente? Já vendemos a casa. Não temos para onde ir. As crianças estão se acostumando com a nova escola. Pare com isso, Rovan, eu disse com firmeza. Não vai dar certo. Você vendeu sua casa sem nem me perguntar onde eu ia morar. Você não percebeu minha ausência por 3 dias. Você me ofereceu para dormir no quarto da empregada e riu disso. Era uma brincadeira, exclamou ele. Só uma brincadeira boba. Eu estava bêbado. Talvez, concordei. Mas a verdade em toda piada, Rovan. E a verdade é que você não me respeita. Nunca respeitou. Sou apenas uma fonte de bens para você, dinheiro, abrigo, favores, não uma pessoa com sentimentos e necessidades. Isso não é verdade. Sua voz tremia. Eu te amo, mãe. Você é minha mãe. Eu sei que sou sua mãe, eu disse. E eu também te amo, Rovan. Mas o amor não deve ser unilateral. O amor não deve sugar toda a sua essência e te deixar como uma casca vazia. Eu te dei tudo a vida toda. É hora de receber algo em troca, respeito, pelo menos. Mas despejo? Havia algo próximo ao pânico em sua voz agora. 2 semanas, mãe, isso é cruel. Onde vamos morar? O que vou dizer às crianças? Você tem o dinheiro da venda da sua casa, lembrei-o, mais do que suficiente para a entrada de uma casa nova ou para o aluguel. Você vai se virar, Rovan. Você sempre se vira. Não acredito, disse-ele após uma pausa, com a voz fria. Não acredito que você faz isso com seu próprio filho, com seus próprios netos. Você é um monstro. Estremeci com essas palavras, mas não me deixei levar pela emoção. Não, Rovan, respondi baixinho. Um monstro é alguém que toma a casa da própria mãe e a oferece para dormir nos aposentos dos empregados. Um monstro é alguém que não nota a ausência da mãe por 3 dias. Um monstro é alguém que acha que merece tudo sem dar nada em troca. Era uma brincadeira, gritou ele novamente. Quantas vezes vou ter que repetir? Uma piada? Talvez, eu disse. Mas minhas ações não são uma piada, Rovan. Você tem 2 semanas para desocupar a casa. Depois disso, as fechaduras serão trocadas. Você vai se arrepender disso, sua voz tornou-se ameaçadora. Eu juro que vai. Talvez, repeti. Mas meu único arrependimento agora é não ter feito isso antes. Adeus, Rovan. Desliguei o telefone, sentindo-me estranhamente vazio. Não há alegria da vitória. Não há satisfação da vingança, apenas tristeza e cansaço. Azel silenciosamente me entregou uma taça de champanhe. Você está bem? Perguntou ela. Não sei, respondi honestamente. Ele me chamou de monstro. Ele está errado, disse Azel com firmeza. Você não é um monstro. É apenas uma pessoa que se deixou usar por tempo demais e que finalmente disse chega. Assenti, olhando pela janela para o pequeno parque do outro lado da rua. Árvores centenárias, bancos, crianças brincando sob a supervisão dos pais, uma vida normal que continuava apesar dos nossos dramas pessoais. Você acha mesmo que ele vai embora em 2 semanas? Perguntou Azel. Ele não tem escolha, eu disse. Barton garantiu que tudo estivesse legalmente impecável. Se Rovan não sair voluntariamente, os oficiais de justiça virão. O que você vai fazer com a casa? Não sei, dei de ombros. Talvez vender. Talvez alugar. Talvez voltar para lá. Ainda não decidi. Bem, você tem 2 semanas para pensar nisso. Azel ergueu a xícara. Um brinde a você, Pamela, à sua coragem. Sorri fracamente e brinquei com a minha xícara, mas não senti nenhum triunfo por dentro. Apenas cansaço por toda aquela situação. Rovan ligou várias vezes naquela noite, mas eu não atendi. O que mais havia para dizer? Tudo já tinha sido dito. Agora tudo o que tínhamos que fazer era esperar. Na manhã seguinte, acordei com uma batida na porta. Ao abri-la, vi Dileia, pálida, com os olhos vermelhos de lágrimas. Posso entrar? Ela perguntou baixinho. Assenti e dei um passo para trás, deixando-a entrar no apartamento.
Ela olhou ao redor com surpresa indisfarçável. Você mora mesmo aqui? Perguntou. É tão fácil. Sim, respondi. Este é o meu apartamento. A que devo a visita, Dileia? Ela se sentou no sofá, mexendo nervosamente na alça da bolsa. Rovo está furioso, disse ela por fim. Nunca ouvi assim. Ele está gritando, batendo na louça, assustando as crianças. Ele diz que vai processar. Que você não tem o direito de fazer isso com a gente. Ele pode tentar, eu disse calmamente. Mas os papéis estão todos em ordem. Ele mesmo os assinou. Mas já vendemos a nossa casa, exclamou Dileia. Não temos outro lugar para morar. Achávamos que esta casa era nossa agora. Era seu, eu disse. Sob certas condições, que você não cumpriu. Que condições? Ela pareceu genuinamente confusa. Rova não disse nada sobre condições. Porque ele não leu o contrato antes de assinar, dei de ombros. Típico Rovan, sempre com pressa para lucrar sem pensar nas consequências. Dileia baixou a cabeça. Ele disse que você inventou alguma bobagem sobre a gente te tratar mal. Isso não é verdade, Pamela. Sempre te respeitamos. É mesmo? Arqueei uma sobrancelha. Então por que você riu da ideia de eu dormir nos aposentos dos empregados? Por que não percebeu minha ausência por 3 dias? Por que não me perguntou onde eu iria morar depois que se mudasse para minha casa? Dileia corou e desviou o olhar. Foi só uma brincadeira, e estávamos ocupados nos mudando. Estar ocupado não é desculpa para insensibilidade, Dileia, eu disse. Você comprou uma casa que vale $1,5 milhão e nem se deu ao trabalho de perguntar se eu precisava de ajuda para me mudar. Isso fala por si. Ela ficou em silêncio, ainda sem olhar para mim. O que você quer, Dileia? Perguntei finalmente. Por que você veio aqui? Ela respirou fundo. Vim pedir que você mudasse de ideia. Pelas crianças. Elas estão se acostumando com uma nova escola, novos amigos. Seria muito estressante para elas se mudarem de novo. Sinto pena das crianças, eu disse sinceramente. Mas a culpa não é minha, Dileia. A culpa é do Rovan por não se dar ao trabalho de ler os papéis antes de assiná-los. A culpa é do Rovan por vender sua casa sem garantia de uma nova. A culpa é do Rovan, que não sabe respeitar os outros, nem mesmo a própria mãe. Mas ele é seu filho. Dileia olhou para mim com uma expressão de perplexidade. Como você pode fazer isso com ele? Justamente porque ele é meu filho, respondi, porque eu o amo e quero que ele seja uma pessoa melhor. Quero que ele aprenda a respeitar, a ser grato, a se importar com os outros. É uma lição, Dileia. Dolorosa, mas necessária. Uma lição, ela repetiu. E havia amargura em sua voz. Às custas do nosso futuro, às custas do futuro das crianças. Você tem o dinheiro da venda da sua casa, lembrei-a, você pode comprar ou alugar outra. Não é o fim do mundo, Dileia. É só um inconveniente. O mesmo inconveniente que você tão facilmente criou para mim, sem considerar meus sentimentos. Ela se levantou e ajustou a alça da bolsa. Você vai se arrepender, disse ela, ecoando as palavras de Rovan. Somos uma família. Uma família não deveria fazer isso uns com os outros. Exatamente. Assenti. Uma família não deveria fazer isso uns com os outros, como você fez comigo. Quando ela saiu, fiquei sentado imóvel por um longo tempo, olhando para a porta fechada. Aquelas palavras de novo. Você vai se arrepender. Talvez eles estivessem certos. Talvez eu realmente me arrependesse da minha decisão. Mas então me lembrei das palavras de Rovan, de sua risada, de seu completo desrespeito pelos meus sentimentos, e percebi, não, eu não me arrependeria. Era a coisa certa a fazer, embora dolorosa. Barton ligou naquela noite. Rovan contratou um advogado, disse-lhe sem rodeios. Eles estão tentando encontrar uma brecha no contrato. Como? Perguntei, sentindo o coração apertar. Apesar de tudo, eu não queria uma longa batalha judicial com meu próprio filho. Sem sorte. Barton parecia profissionalmente orgulhoso.
O contrato foi impecavelmente redigido. Eles não têm a mínima chance. E agora? Agora, ou eles vão embora voluntariamente dentro de 2 semanas, ou entraremos com um processo de despejo forçado, disse Barton. Mas não acho que chegaremos a esse ponto. Rowan pode ser egoísta, mas não é burro. Ele vai perceber que está perdendo e vai embora. Espero que você esteja certo, suspirei. E você? Perguntou ele com um calor inesperado na voz. Está aguentando? Estou aguentando firme, eu disse. Mas eu não diria que é fácil. Eu sei, disse ele. Mas você está fazendo a coisa certa, Pamela. Às vezes é preciso ser durona para dar uma lição. Quando terminamos de conversar, eu me senti estranhamente calmo. Sim, tinha sido difícil. Sim, foi doloroso. Mas era necessário, não só para mim, mas para Rowan. Talvez essa lição finalmente o ensinasse a valorizar o que tinha e a respeitar os outros. Talvez. 2 semanas se passaram em um estranho estado de torpor. Eu mal saía do apartamento com medo de encontrar Rowan ou de Leia. Azel me trazia compras e notícias. Eles começaram a fazer as malas, disse ela. Vi os carregadores levando os móveis. O caminhão de mudança estava parando na casa. Assenti, aceitando a informação, mas tentando não pensar no que estava acontecendo. Havia um vazio interior, nenhuma alegria ou celebração, apenas cansaço e algo semelhante a uma vaga tristeza. Rowan tentou entrar em contato comigo várias vezes ao longo dos dias, ligando, mandando mensagens. Eu não respondi. O que mais havia para dizer? Dileia veio mais uma vez com as crianças. Elas estavam na minha porta com rostos suplicantes, com lágrimas nos olhos, Kevin com uma expressão de perplexidade infantil. Não os deixei entrar, apenas disse através da porta, sinto muito, mas a decisão já foi tomada. Barton ligava regularmente para dar notícias. O advogado de Rowan ofereceu várias soluções, despejo adiado, pagamento parcial do aluguel, mas eu permaneci inflexível. Não por vingança, não por desejo de punir meu filho ainda mais, mas por uma constatação. Qualquer concessão agora invalidaria a lição. No último dia do período de 2 semanas, Barton chegou pessoalmente. Eles se mudaram, disse-lhe enquanto estávamos sentados na pequena cafeteria do outro lado do corredor, em frente ao meu apartamento. Eu tenho as chaves. A casa está vazia. Assenti, mexendo o açúcar na xícara de café que eu não ia beber. Eles eram. Como eles eram? Perguntei, sem olhar para Barton. Ele ficou em silêncio por um momento, procurando as palavras. Com raiva, disse finalmente. Principalmente Rowan. Dileia estava mais confusa, eu acho. As crianças estão tristes. Assenti novamente, sentindo uma pontada de culpa. As crianças não tinham culpa pelas ações dos pais. Elas estavam apenas imersas na história. Onde eles iriam morar? Eles alugaram um apartamento em West Hollywood, respondeu Barton. É um lugar bem decente, a julgar pelo endereço. Eles não moram na rua, Pamela. Eles vão ficar bem. Eu sei, eu disse, mas a culpa não ia embora. Vocês fizeram o que tinham que fazer, disse Barton com firmeza. Foi uma lição necessária para todos vocês. Assenti e peguei o envelope com as chaves que ele me estendeu. Obrigado, Barton, por tudo. De nada, ele sorriu. O que você pretende fazer agora? Vai voltar para casa? Não sei, respondi honestamente. Preciso pensar sobre isso. Depois que Barton foi embora, fiquei sentado na cafeteria por um longo tempo, olhando para o envelope com as chaves. O que eu sentia? Alívio? Tristeza? Triunfo? Era difícil entender as emoções que turbilhonavam dentro de mim. Azel chegou à noite com uma garrafa de vinho e uma caixa de chocolates. Abaixo está o roteiro com pontuação adicionada e organizado em parágrafos curtos, preservando cada linha conforme solicitado. Eles se mudaram, disse ela, jogando-se no meu sofá. Observei-os carregar os últimos pertences na van. Dilia estava chorando. Rowan parecia querer matar alguém. Barton disse que eles conseguiram um apartamento em West Hollywood.
Abri a garrafa de vinho, tentando evitar que minhas mãos tremessem. Eu sei, Azel assentiu. A Myrtle, do Clube do Livro, me contou. O sobrinho dela trabalha na mesma empresa que o Rovan. Ele conta para todo mundo que a mãe dele é um monstro sem coração que jogou a família dele na rua. Bem, isso era de se esperar. Serviu o vinho nas taças. Eu ainda não tinha nenhuma. Rovan jamais admitiria sua culpa. Que se dane. Azel ergueu a xícara. Um brinde a você, Pamela. Um brinde à sua vitória. Sorri fracamente e ergui minha xícara também. Mas, por dentro, eu não sentia vitória, apenas cansaço e uma estranha desolação. Você já decidiu o que vai fazer com a casa? Perguntou Azel depois de alguns goles de vinho. Não, balancei a cabeça. Vender, acho. São memórias demais. Memórias nem sempre são ruins, disse Azel. A casa era o seu sonho. Lembra? Antes de tudo isso, você estava tão animada quando a comprou. Lembro-me do dia em que entrei na casa pela primeira vez. O pé direito alto, as janelas enormes, o jardim com árvores frutíferas. Como fiquei no terraço imaginando o meu café da manhã. Como planejei montar uma biblioteca em um dos quartos de hóspedes. Todos aqueles sonhos destruídos pelas palavras e ações de Rovan. Não sei se conseguiria viver lá novamente, admiti depois de tudo o que aconteceu. Você só vai saber se tentar, Azel deu de ombros. Talvez devêssemos pelo menos dar uma olhada nas condições da casa. Ver se quebraram seu vaso favorito por vingança. Eu sorri. Era tão típico da Azel transformar drama em piada. Talvez amanhã, eu disse. Não sei se tenho energia hoje. Mas no dia seguinte, me recompus e fui dirigindo até a casa. Azel insistiu em me acompanhar. Não sei, disse ela. Talvez o Rovan tenha deixado um rato morto na sua cama, como em O Poderoso Chefão. Acho que ele não viu esse filme, sorri. Chegamos à casa por volta do meio-dia. Fiquei sentado no carro por um longo tempo, hesitante em sair. A casa parecia exatamente a mesma de antes, grande, elegante, com um jardim bem cuidado, mas agora estava vazia, como se a alma da casa tivesse ido embora com seus últimos moradores. Vamos, Azel me deu um leve toque no ombro. Quanto mais você ficar aqui, mais assustador vai ficar. Assenti e saí do carro. Minhas pernas estavam pesadas enquanto eu caminhava pela passarela até a porta da frente. Minha mão tremia enquanto eu colocava a chave na fechadura. Estava silencioso e vazio lá dentro. A maior parte dos móveis havia sumido. Aparentemente, Rovan decidirá pegar de volta o que havia comprado. As únicas coisas que restavam eram os armários antigos embutidos nas paredes e os eletrodomésticos da cozinha que vieram com a casa. Caminhamos pelo primeiro andar em silêncio. Na sala de estar, havia vestígios de quadros removidos na parede. Na cozinha, havia uma xícara suja na pia, a última coisa usada antes de sairmos. Na sala de jantar, uma fina camada de poeira cobria a mesa. Não foi tão ruim quanto eu esperava, comentou Azel, passando o dedo pela superfície empoeirada. Pelo menos não quebrou nada. Assenti, mas não conseguia me livrar da sensação de vazio, não apenas na casa, mas dentro de mim. O que eu sentia ao olhar para aqueles cômodos onde eu deveria estar feliz, mas onde, em vez disso, havia vivenciado uma das maiores decepções da minha vida? Subimos para o segundo andar. Os quartos estavam vazios. Apenas um deles, o que não usará, tinha vestígios de cartazes arrancados às pressas na parede. No meu antigo quarto, encontrei uma fotografia emoldurada. Eu, Rovan e Alan, todos sorrindo para a câmera. Rovan tem cerca de 10 anos, tem sardas no nariz e um sorriso banguela. Alan o segura com força pelo ombro. Eu estou ao lado dele, jovem, feliz, sem rugas ou cabelos grisalhos. Eles a esqueceram? Ou a deixaram para trás de propósito? Perguntou Azel, olhando por cima do meu ombro. Não sei. Coloquei a foto cuidadosamente sobre a comoda. Talvez fossem os dois. Voltamos para o primeiro andar. Parei no corredor e olhei ao redor. E agora? Vender a casa e esquecer tudo ou tentar recomeçar, criar novas memórias que substituíssem as antigas? No que você está pensando?
Azel perguntou, me observando. Sobre o que fazer agora, respondi honestamente. E o que você decidiu? Respirei fundo. Não quero vender a casa. Isso mesmo, Azel assentiu vigorosamente. A casa é sua, Pamela. Seu sonho. Não deixe Rowan tirá-lo de você. Mas eu não quero morar aqui sozinha, continuei. Muitos cômodos. Muito espaço para memórias. Azel ficou em silêncio, esperando para ver o que eu diria em seguida. Lembra quando você disse que o seu senhorio ia aumentar o aluguel? Virei-me para ela. E que desde que o Fred morreu, você está sozinha naquela parte da cidade. Azel olhou para mim, confusa. Então seus olhos se arregalaram em compreensão. Pamela Fitch, você está sugerindo que eu vá morar com você? Sim, concordei. Há 6 quartos na casa. Há espaço suficiente para ficarmos longe um do outro. E, francamente, não quero ficar sozinha. Não depois de tudo isso. Azel ficou em silêncio por tanto tempo que comecei a me preocupar. Talvez tenha sido uma má ideia. Talvez ela não queira morar comigo. Somos amigas há 40 anos, mas uma coisa é ser amigas e outra é morar juntas. Azel, toquei seu braço timidamente. Você não precisa dizer sim. É só uma sugestão. Eu aceito, disse ela por fim. Claro que sim. Você está louco? Morar nesta casa incrível em vez do meu apartamento minúsculo? Com você, meu melhor amigo? É um sonho que se tornou realidade. Eu ri, sentindo a tensão se dissipar. Depois, ela se acalmou. Vamos morar aqui juntos. Mas com uma condição, Azel ergueu um dedo. Nada de lágrimas por Rowan. Nada de ou talvez eu tenha sido cruel demais. Nada de ele é meu filho, afinal. Ele escolheu o próprio caminho. Agora é a sua vez de escolher o seu. Assenti, sentindo algo dentro de mim mudar, se realinhar. Sim, Rowan era meu filho. Sim, eu o amava, não importa o que acontecesse. Mas amor não deveria significar sacrifício constante. Amor não deveria ser unilateral. Concordo, disse eu com firmeza. Sem lágrimas, apenas uma nova vida. Azel e eu nos mudamos para casa uma semana depois. Durante esse tempo, comprei móveis novos para substituir os que Rowan havia levado e tirei do depósito as coisas antigas que tinham valor para mim, o piano, a cadeira de Allen, as fotos de família. Azel trouxe seus livros, sua coleção de discos de vinil e uma escrivaninha antiga que herdara da mãe. Atribuímos quartos. Fiquei com um quarto na ala leste, não aquele que costumava ser meu e onde Rowan dormiu mais tarde. Azel escolheu o quarto com vista para o jardim. Transformamos um dos quartos de hóspedes em biblioteca e o outro em quarto de hóspedes, caso tivéssemos visitas. Um mês se passou, e a casa aos poucos começou a ganhar uma nova vida. Azel trouxe sua energia, seu riso, sua música. Preparávamos jantares juntos, assistíamos a filmes antigos, discutíamos sobre livros. Nos fins de semana, amigos do Clube do Livro vinham nos visitar, e a casa se enchia de vozes, de risos, de vida. Rowan nunca ligou. Eu só o conhecia por conversas casuais. Alguém o viu no supermercado. Alguém ouviu que ele estava procurando uma casa nova em outro bairro. Não tentei contatá-lo, não por orgulho ou ressentimento, mas por compreensão. Às vezes, as pessoas precisam de espaço para reconhecer seus erros. Às vezes, o maior ato de amor é deixar ir. 2 meses depois de nos mudarmos, Azel e Barton nos convidaram para jantar. Ele ficou positivamente surpreso com a nossa decisão de morar juntos. Uma decisão inteligente, disse ele enquanto nos servia vinho. A casa é grande demais para uma pessoa, mas é perfeita para 2. E não é só questão de praticidade, disse Azel. A Pamela é divertida. Quem diria que aquela menina quietinha cantava tão alto no karaokê? Ri, lembrando da nossa noite improvisada de karaokê na semana passada. Azel e eu encontramos um antigo aparelho de som com função de karaokê. E depois de algumas taças de vinho, fizemos um show de verdade. Os vizinhos devem ter ficado horrorizados. Você parece feliz, Pamela, disse Barton, olhando-me atentamente. Mais calma do que antes.
Sinto-me mais feliz, admiti, e mais calma. Como se tivesse me livrado de um peso que carrego há anos. O peso da culpa e da obrigação. Barton assentiu. Eu conheço a sensação. Mas às vezes ainda penso em Rowan, disse eu baixinho. Em como as coisas poderiam ter sido diferentes se ele não tivesse sido um babaca tão egoísta, Azel completou por mim. Pamela, nós concordamos. Sem um Cs. O que aconteceu, aconteceu. Agora olhamos para frente, não para trás. Sorri. Azel sempre fora direta, mas era isso que eu gostava nela. Ela não me deixava me afogar em arrependimento e autodepreciação. Você tem razão, eu disse. Só para frente. Depois do jantar, quando chegamos em casa, fiquei um bom tempo no terraço, olhando para o céu noturno. Azel se juntou a mim, estendendo uma xícara de chá quente. No que você está pensando? Ela perguntou. Sobre o futuro, respondi. Sobre o que quero fazer a seguir. O que você quer fazer? Viajar, eu disse com firmeza. A vida toda economizei dinheiro, negando tudo a mim mesma pelo Rowan. Agora é hora de gastá-lo comigo mesma. Quero conhecer Paris, Roma, Barcelona. Quero acordar em uma cidade estranha e simplesmente vagar pelas ruas. Sem planos, sem propósito, apenas viver. Parece incrível, Azel sorriu. Quando partimos? Virei-me para ela, surpreso. Quer vir comigo? Você achou que eu ia deixar você ir sozinha? Ela riu. De jeito nenhum. Alguém tem que te tirar dos museus e te mostrar a vida real, bares, baladas, franceses bonitos. Ri, imaginando eu e Azel num bar parisiense flertando com os moradores locais. A imagem era absurda, mas, ao mesmo tempo, por que não? Por que não deveríamos aproveitar a vida ao máximo? Eu tinha 68 anos, a Azel tinha 70, mas éramos saudáveis, cheias de energia e, pela primeira vez em muito tempo, livres. Ok, concordei. Vamos juntos, mas nada de franceses bonitos. Já estou farto de museus. Veremos, Azel piscou. Nunca diga nunca. 2 semanas depois, compramos passagens para Paris, depois Roma e depois Barcelona. O plano se formou sozinho. 3 meses viajando pela Europa, começando na primavera. Pesquisamos guias, lemos blogs, discutimos sobre itinerários. Eu me sentia jovem, cheia de energia e planos. A vida continuou sem Rowan, sem a culpa e o compromisso constantes. Descobri que poderia ser feliz sem um filho que nunca me apreciou de verdade. Descobri que a verdadeira família nem sempre são os parentes de sangue. Às vezes, são os amigos que estão sempre lá para você, que te apoiam, riem com você, te ajudam a crescer. Eu não sabia se encontraria Rowan novamente, se algum dia nos reconciliaríamos. Não importava mais tanto. Eu tinha feito o que precisava por ele e por mim. O resto estava nas mãos dele, e eu estava livre. Livre do passado, livre da culpa, livre de relacionamentos tóxicos, livre para começar uma nova vida aos 68 anos, uma vida de viagens, novas experiências, novos horizontes, uma vida nos meus termos, e não nos de mais ninguém. E quando olhei para as estrelas do terraço da casa que era minha novamente, pensei, isso é só o começo.